Olá, boa noite a todos. Nos reencontramos mais uma vez para mais uma reunião pública da Casa Espírita Passos de Luz. E mais uma vez, nessa oportunidade, trazemos alguns temas, voltados para a seara espírita, de acordo com os entendimentos evangélicos, como costumamos fazer nas oportunidades em que temos desse encontro. Gostaria de iniciar nosso encontro com a mensagem da noite. A mensagem da noite nós trazemos desse livro, que é Doutrina Viva. E a mensagem ela se chama Na Senda Evolutiva. Se o espírito não for determinado no esforço evolutivo, o progresso para ele acontecerá de maneira muito lenta, porque o lapso de tempo aproveitável de que dispõe numa encarnação é relativamente curto. Há espíritos que por séculos e séculos se revelam na mesma condição, com o mínimo de aproveitamento. Temos espíritos na Terra e ao derredor dela desde os tempos de Cristo, que praticamente não avançaram ou avançaram, digamos, milimetricamente. Se não se mostram conscientes, jungidos à matéria grosseira com a qual se identificam, como haverão de se mostrar-se lúcidos neste outro lado? Raros estão aptos para o estágio que a desencarnação lhes faculta. Em aprendizado no além-túmulo, a misericórdia divina não nos pressiona. Cria meios para que o nosso despertar aconteça, mas não nos constrange. A lei nos induz à expiação das faltas cometidas, mas expiar nem sempre significa assimilar a lição e colocá-la em prática. Muitas vezes o espírito volta a errar, com a reparação do erro lhe exigindo uma ou mais existências no corpo, de modo que não é de estranhar que a humanidade, como um todo, parece estar marcando passo. Então nós vamos dar continuidade a esse encontro, agora com a outra parte da nossa oportunidade da noite, que é com a prece inicial. Então, no momento em que fazemos a prece inicial, nós costumamos orientar, que aqueles que assim se sentirem bem, se sentirem confortável, possam fechar os olhos. Essa orientação é somente para que a gente possa ter um contato maior nesse momento, de sintonia, tentar nos sintonizarmos de forma mais completa, com aqueles que estamos evocando nessa oportunidade. Então, nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade bendita, pela oportunidade de mais esse encontro da noite de hoje, onde iremos tratar de mais algum tema, voltados para os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. De acordo com as diretrizes evangélicas, pedimos o auxílio da espiritualidade amiga e benfeitora que nos conduza em mais essa oportunidade. Gratidão por essa oportunidade, gratidão à equipe espiritual da Casa Passos de Luz, que nos dá, nesse momento, a oportunidade de trazer mais um tema sob o auxílio do nosso Mestre amado Jesus, a nos orientar nesse momento do nosso trajeto evolutivo e que possa nos conduzir sempre com muito amor, com muita serenidade e com muita luz. Sobretudo, muita fé. Fiquem todas conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos agora, trazer um pouco aqui de assuntos, que já estão colocados aí à disposição através
da internet, através de algumas posições, né, de outros queridos companheiros de trabalho, e que deixo à disposição para que a gente possa estar trazendo, né, nessa oportunidade e divulgar os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. E nessa oportunidade nós trazemos algumas inesquecíveis lições de Jesus, né? Confesso que achei interessante para o momento falar um pouquinho, né, dessas lições evangélicas, das lições deixadas por nosso Mestre querido e que estão aí à nossa disposição em todos os canais, nos livros, né, no Evangelho, alguns internalizados, né, em seus corações, outros em seus pensamentos. Enfim, são lições que estão a todo momento, né, nos chamando para que a gente possa estar de vez em quando dando uma olhadinha, tentando lembrar desses ensinamentos tão belos deixados por Jesus para aquela oportunidade, mas que nos incentivam, que nos ensinam e que nos engrandecem no todo o trajeto da nossa vida, na toda a nossa vivência, entre amigos, nessa oportunidade, né, na Terra, dentro da nossa família, seja no nosso emprego, seja na nossa família, seja nos grupos em que nos reunimos. É sempre bom estar lembrando, né, desses exemplos, desses ensinamentos e dessas lições deixadas por Jesus. Então nós trazemos na noite de hoje algumas, né, muito importantes, todas são importantes, todas são interessantes, todas estão para nos conduzir, desde que queiramos, né, ter contato com esses ensinamentos de Jesus, que são tão ricos. E vamos falar um pouquinho aqui, né, do Sermão da Montanha, né, uma das mais famosas, né, das mais famosas passagens deixadas aí pelo nosso Cristo. E aí, era assim denominado, né, por Jesus, porque foi proferido nas costas de um monte, né, perto de Tiberíades, à margem do oeste do lago de Genezaré, né? Por isso é chamado o Sermão da Montanha. Embora Jesus dirija, né, a palavra naquele momento aos discípulos, o sermão foi proferido para uma enorme multidão, né, que tinha vindo de Cafarnaum e de todas as partes ali da Judéia, né, e da costa do mar, do Tiro, do Sidom, procurando encontrá-lo, né? Então, naquela oportunidade, aquele sermão, né, aqueles direcionamentos estava sendo dirigido para os discípulos, né? Mas por providência divina, toda uma multidão naquela oportunidade tiveram, né, a grata satisfação de ouvir, né, esse presente tão lindo que nós vamos ver no seguir aqui da nossa conversa. Como ainda hoje, né, nós temos essa oportunidade de ouvir, né, de ler, de assistir alguém falando sobre essa passagem tão importante deixada pelo nosso Mestre. E o Sermão da Montanha, ele constitui-se das bem-aventuranças, né? Como é sabido, nós temos as bem-aventuranças formadas, né? Que são 7 bem-aventuranças trazidas no Evangelho. E na oportunidade do encontro com os discípulos, do encontro com aquela multidão, e ainda hoje, né, desse reencontro que temos com essa oportunidade, como hoje, por exemplo, nesse momento em que tratamos, em que em pleno 2021, né, nós estamos aqui falando sobre o Sermão da Montanha, nós temos essa oportunidade de ter contato com essas bem-aventuranças, né? E tentar entender um pouquinho, tentar lembrar um pouquinho a quem foram direcionadas, né? Muitos já têm esse entendimento, tiveram entendimento na época, a quem eram dirigidas, né, aquelas bem-aventuranças. Outros não,
outros internalizaram as bem-aventuranças, fazem uso dessas bem-aventuranças, outros apenas têm em pensamento, né? Também tem aqueles que as têm, que foram tocados em seus corações pelos direcionamentos desse momento, né? Então é muito bom que possamos de vez em quando estar tendo contato com essas bem-aventuranças, relembrá-las e tentar identificar em nós como que nós recebemos as bem-aventuranças deixadas por Jesus. Como que nós vimos? Será que já tínhamos tido a oportunidade de entender, de buscar saber o porquê do Sermão da Montanha, o que significa? Quando se fala bem-aventurados, quem são eles e por quê? Aqui é apenas um resumo, né? É lógico que não se encerra o entendimento. Existe uma vasta literatura, vastos entendimentos sobre o tema, e nós trazemos só um pequeno trecho aqui, só para a gente relembrar um pouco dessas bem-aventuranças. Serve para todos nós. Então, as bem-aventuranças, elas são chamadas, né, como já disse, por causa da palavra inicial usada por Jesus em todas elas. Elas fazem relação das qualidades, das virtudes ou disposições necessárias para se poder, né, se ter contato com o reino dos céus. Olha aí, né? Que importância, né, deixada aí por Jesus, né, que presente, né? Ele deixa um rol de orientações para que, se seguidas, nós possamos ter essa oportunidade, né, de entrar em contato com o reino dos céus. E aí quem exercita, né, sem dúvida, será bem-aventurado, né, será considerado feliz, lógico, né? Se você consegue exercitar, se você consegue entender o recado trazido nas bem-aventuranças, o resultado será a sua felicidade, né? E se o resultado for alcançado, logicamente que estará sendo entendido, né, esse recado aí deixado por Jesus. Então, vamos falar um pouco, né, aqui dessas bem-aventuranças, né? Então, a primeira que nós trazemos são os pobres de espírito, né? A primeira bem-aventurança que trata-se dos pobres de espíritos, né? O que Jesus quis mostrar com isso para todos nós, né? Os pobres de espíritos são os que se sabem carentes de maior espiritualidade e desejam, né, se melhorar, desejam se espiritualizar, né? E pedem ajuda, pedem socorro para isso, e porque se reconhecem humildemente que não estão espiritualizados, mas que necessitam espiritualizar-se. Por isso que ele falou, no primeiro momento, dos pobres de espírito. A segunda bem-aventurança trazida lá por nosso mestre, lá no momento do Sermão da Montanha, ele chama bem-aventurados os que choram, né? Por quê? Porque os que choram, eles sofrem suportando resignadamente as suas provas e suas expiações. Então, eles são bem-aventurados, porque eles estão resistindo, né, de forma resignada às suas provas e suas expiações. Outra que Jesus traz nesse momento é sobre os mansos, né? Bem-aventurados os mansos, os que não agridem, né? Os que não violentam, e assim eles não provocam nem geram problemas aos outros, né? Eles poderão reencarnar na terra regenerada. Então, aqueles que são mansos, aqueles que não plantam mal no outro, né? Que não provocam a maldade, que não causam problemas para o outro, né? Eles são considerados os mansos, né?
ele também nos traz sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Quando ele fala isso, né, quando Jesus trata lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. O que ele quis dizer com isso? Que são aqueles que querem a verdade e o bem, né? Aqueles que lutam pela verdade, aqueles que querem a justiça, aqueles que não se deixam envaidecer, se alimentar pelas mentiras, né? Então eles terão como fartura se houverem semeado. Então se eles semearem o bem, se eles semearem a justiça, eles serão contemplados, né? De volta, receberão de volta esse bem e essa justiça em que eles têm em si, né? E querem dispor para o outro. Outra bem-aventurança trazida nesse momento por Jesus, ele fala dos limpos de coração, né? Os limpos de coração são aqueles que não têm malícia, né? Aqueles que não têm maldade e que agem com toda pureza e sinceridade em seus propósitos, e assim não pactuam com o mal, né? Os limpos na sensibilidade percebem melhor o que é próprio da espiritualidade superior, né? E aí, nessa lembrança, né, dessa passagem, se lembra muito das crianças, né, dos especiais, daquelas pessoas que têm pureza de coração, né, que você sente que não é só falar, né, em olhar você já sente a energia, né, que é pura, né, que não existe maldade nenhuma naquele comportamento, que não existe olhar maldoso, não existe malícia naquelas palavras, naquele comportamento. Então, esses têm o coração limpo, né? Eles não se deixam perturbar com o mal, né? E também não aceitam. Eles têm dificuldade de lidar com ambientes, com pessoas que têm sentimento maldoso, né? Que vê malícia em tudo, que usa de inveja, né? Que pactua com maldade, que aceita maldades. Então essas pessoas, por isso que a imagem que vem, sempre que se fala dos limpos de coração, é Jesus envolto, né, pelas crianças, naquele momento de energia tão sublime, daquele encontro com os limpos de coração. Ele fala também, aqui nós estamos na sexta bem-aventurança, trazida lá no Sermão da Montanha, dos pacificadores. Os pacificadores são os que procuram conciliar tudo e todos, favorecendo a harmonia geral, né? Essas figuras, né, de pessoas que são pacificadoras, elas, quando elas chegam, né, nos momentos muito conturbados, nos momentos preocupantes, em que aqueles que estão ali, eles não conseguem pacificar, não conseguem se harmonizar, não conseguem lembrar das lições, né, evangélicas, não conseguem lembrar do que é certo, do que é errado, né, vivem de forma conturbada, e aí quando entra aquele que é pacífico, ali já muda, né? Por vezes, esse pacificador, quando ele adentra nos ambientes, ele causa silêncio. Ele causa silêncio, porque ele tem toda uma energia de pacificação, de paciência, de resignação, que é necessário adentrar nesses momentos, né? Nesses momentos muito conturbados. E aí vem essa figura, né, que tenta de alguma forma conciliar,
tentar resolver os problemas que a maioria não vê, né? O pacificador, ele vê, ele é observador, ele sente, enquanto que os outros estão todos envoltos nas atividades, nas correrias, né? Alguns envolvidos em muita vaidade, muito orgulho e muita inveja, muito apego a questões materiais. Aí chega quem está fora, né? Que às vezes o pacificador ele está lá fora, né? Aí ele chega, ele tem a oportunidade de chegar e ver que aquilo não está acontecendo da forma como deve ser. E ele vem e é colocado ali para tentar pacificar, mostrar para aquele grupo, para aquela oportunidade, para aquela família, para aquela situação que existe algo errado e que precisa ser despertado, né, para que volte a convivência harmônica, pacífica, né? E porque nós só poderemos viver, né, de forma harmônica, de forma pacífica, se a gente conseguir abrir os olhos e ver que nós não estamos vivendo do jeito que é para ser, segundo as orientações de Jesus, né? E é muito difícil você despertar, né? Às vezes num momento conturbado, né? De muita agitação, são muitas atividades. Então você acaba que você não desperta, né? Você às vezes se coloca de uma forma muito mecânica, né? Como se fosse motorizado, como se fosse um robô da vida, né? E aí é muito difícil você despertar, sentar, acalmar um pouquinho o coração, fechar o olho, lembrar de Jesus e lembrar do que é pacífico, do que é certo, do que é verdadeiro, e acalmar as mentes, né? Começando por si. Então, esse é um das bem-aventuranças também trazida por Jesus. E aí ele fala também dos que forem perseguidos, né? Dos que forem perseguidos, dos que forem injuriados por seu anseio de justiça em nome de Jesus, né? Aqueles que forem perseguidos por quererem trazer, né, essas orientações de um ser pacífico, de um ser resignado, de um ser do bem, de um ser justo, né? Essas pessoas, por incrível que pareça, elas podem ser perseguidas, né? Então, essas pessoas que assim forem receberem, né, essa perseguição, por agirem dessa forma, né, por tentarem mostrar a moral evangélica, por tentarem trazer as bem-aventuranças de Jesus para o seu meio, ele tem um sinal de evolução e de merecimento espiritual, né? E eles não são esquecidos por Jesus. Então, ao final, né, das bem-aventuranças, Jesus exorta os discípulos a empregarem as qualidades de Deus que Deus lhe deu, né? Ele pede, né, que os discípulos, que eles empreguem aquelas qualidades que foi dada por Deus e que os benefícios serão semelhantes, né? Não se pode deixar corromper, né? E aí é quando tem aquela passagem, né, que ele fala sobre o sal da terra. E sem ocultar seus valores espirituais, né, que será a luz do mundo, né? Não se deixando corromper, aplicando, entendendo e aplicando as bem-aventuranças. Naquela época a orientação era para que eles se tornassem o sal da terra, né, e levassem aquelas bem-aventuranças para a vivência deles, né? E que eles não se deixassem corromper, né? E que eles não deixassem corromper e nem ocultar os valores espirituais conseguidos até aquela oportunidade, que com certeza se tornariam a luz do mundo. Então, a gente encerra, né, as 7 bem-aventuranças. E aqui, só para finalizar, a gente traz também esse material, né, que disponibiliza a interpretação da lei.
que não penseis que vim revogar a lei. Quando ele fala, né? Não penseis que vim revogar a lei. Ou os profetas. Não vim revogar, mas apenas cumprir. Avisa Jesus também, né? Que ele veio para cumprir a lei. De início, porque sabe que alguns estranharão sua pregação, né? Hoje ainda se estranha, né? Muitos, né? Ainda estranham, né? A forma como Jesus pregava. Alguns não aceitam, né? Em pleno século XXI, não aceitam as posições de Jesus, que dirá naquela época, né? Então, em seguida, né, Jesus passa a relembrar ordenações da lei mosaica, confirmando-a basicamente, mas esclarecendo e desenvolvendo o verdadeiro entendimento sobre a vontade de Deus. Lembra sobre as ofensas, né? Ele reafirma o não matarás, mas esclarece que qualquer animosidade contra o próximo é prejuízo espiritual. Muito importante, né? Tudo aquilo que nós pensarmos contra o nosso próximo, tudo que nós maquiarmos, arquitetarmos contra o nosso próximo, isso causa muito prejuízo espiritual. Prejuízo espiritual para todos, para aquele que está fazendo, que está arquitetando, para aquele a quem será dirigido, né? Que se não tiver uma proteção, acaba de certa forma também sendo atingido. Então ele convida a reconciliação com o semelhante, né? Nessa oportunidade também, né? Quando ele fala das ofensas, ele lembra e faz esse convite, né? Que devemos fazer o tempo todo. Reconcilia-te com o inimigo, né? Vamos nos reconciliar, né? Que através da reconciliação que nós voltamos a si, né? E não somos acometidos, né, desse prejuízo tão grande que é esse prejuízo espiritual, quando você se coloca contrário ao próximo, contrário a seu irmão, contrário às leis divinas, contrário às bem-aventuranças deixadas pelo Mestre Jesus. Ele reafirma na oportunidade sobre o adultério, né? Que não adulterarás, ele traz, né? Ele fala sobre os juramentos, ele reafirma que não jurarás em falso, mas mostra que não se deve usar o nome de Deus para jurar, né? Jamais. Recomenda o sim, não, pois tudo que passa disso procede do mal. Né? Então ele nos mostra, né, que você não pode reafirmar, não pode jurar em falso, usando, né, o nome de Deus, usando as lições evangélicas para desvirtuar, né, as suas más tendências, as suas malícias, as suas vaidades, o seu egoísmo, o seu orgulho. Isso fere de morte toda a moral evangélica, todo o amor que Jesus deixa nessa oportunidade em que faz, né, esse momento sublime, desse encontro no Sermão da Montanha. E também fala na oportunidade sobre a não violência, substituir o olho por olho e dente por dente pela não violência, não resistência e a cooperação voluntária, né? Lembra do amor ao próximo, transforma o amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo, né? Em amor até aos inimigos, né? Ele pede que haja essa transformação, né? Que você consiga transformar esse ódio, esse rancor, essa raiva pelo inimigo, transformar em amor, né? E quando você ama o outro, por mais que você tenha dificuldade com algum outro irmão, né, que você, na nossa linguagem, né, chamamos de inimigo,
mas você vai se transformando, né? E aquela inimizade acaba se transformando em amor, né? Desde que você se torne, queira se tornar essa pessoa pacífica, né? Lembrando das bem-aventuranças, lembrando desse exemplo que Jesus nos deixa. E aí ele fala também de fazer o bem pelo bem, né? Exibir boas obras, querendo o reconhecimento das pessoas, tira completamente o merecimento espiritual da ação, né? Isso já é falado, né, em vários trechos do Evangelho, vários livros, várias palestras, vários direcionamentos já nos mostram isso, né? A questão de você fazer o bem aguardando receber algo em troca, né? Você não está fazendo bem, né? Você está dando algo para receber uma resposta, né? Um reconhecimento, né? E o bem, ele deve ser feito bem pelo bem, né? E não você fazer aguardando recompensa, né? Nessa oportunidade também é lembrado. E lembra, né, da oração, né? Ele nos diz que ao orar, não fazer com exibição de atitudes e palavras. Enfatiza a necessidade de perdoar para ser perdoado. Ensina como orar, né? E aí vem o Pai Nosso, né? Nessa oportunidade linda, né? E radiante, muito iluminada. Toda vez que nós tivermos a oportunidade de ensinar, de dar, de mostrar esse remédio ao outro, nós avançamos dentro de nós mesmos, porque não existe melhor remédio, não existe melhor antídoto, não existe melhor entendimento do que os nossos momentos de prece e de oração, né? E aí Jesus nos lembra também, e que a gente não faça de forma apenas a se exibir, né? É até difícil, né? Você que acredita em Deus, que acredita em Jesus, que tem fé, que acredita no poder da oração, imaginar que alguém possa usar da oração para exibicionismo. Lógico que existe, a gente sabe que existe, mas é muito difícil aceitar. Algumas pessoas chegam inclusive a usar o momento da prece, da oração, para atingir o outro, né? Se aproveita do momento, da oportunidade em que está se falando de Jesus, que está se falando de Deus, né? De seres celestiais, para jogar um pouco de veneno, né? Algumas pessoas fazem isso nos seus momentos de prece, né? A gente acaba, aqueles que têm uma percepção mais apurada, né? Acaba acontecendo. Por isso que Jesus traz essa lembrança nessa oportunidade, né? Que ao orar, não fazer com exibição de atitudes e palavras. Temos apenas que enfatizar a necessidade de perdoar, para que a gente também possa ser perdoado. E na oportunidade que a gente faz isso, a gente acaba ensinando o outro a orar também, né? A ter contato, né, com Deus, com Jesus, por vezes com pedido de perdão. E aí ele fala também sobre, uma das passagens muito importantes, né, trazida por Jesus, sobre o jejum, né? Não fingir nem exibir aspectos compungidos no jejum que se faça. Como jejum, entendamos aquela abstinência, a renúncia ou sacrifício feitos com objetivos espirituais, né? O entendimento aqui é de que você não deve dizer que vai jejuar, achar que está não fazendo em sacrifício a Jesus, em sacrifício, né, aos efeitos espirituais, fazer aquilo com o objetivo de conseguir algo espiritualmente, né? É isso que ele quer dizer, não se deve ser feito, né?
Porque não é interessante, né? Eu vou jejuar porque eu quero ter uma conexão maior com Deus, né? Então eu só tenho conexão com Deus, com Jesus, se eu jejuar, né? Se eu não me alimentar, se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo. Então ele quis trazer essa lembrança também. E também fala lá dos tesouros, né? Outra passagem muito interessante que é bom a gente estar vendo. Ninguém pode servir a dois senhores, né? Dá preferências a valores espirituais porque são eternos, né? Então que a gente sempre escolha, né? Dar mais valor, né, à questão espiritual, a esses ensinamentos evangélicos, a visão de Jesus, o exemplo de Jesus que Jesus deixou, né? Então nós não podemos servir a dois senhores, né? Pensar de forma espiritualizada em um dia, mas no outro dia está pensando materialmente, se apegando às coisas materiais, né? Então que a gente possa lembrar sempre que os valores espirituais é que são eternos, né? E as preocupações, né? Quando ele diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Busca primeiro o entendimento da lei divina e tudo mais virá de acréscimo, né? Que lindo, né? Quando você busca, né, pelo menos entender, né, mesmo que você não tenha tempo para os estudos, para acompanhar todos os entendimentos, mas se você tem lá dentro aquele sentimento puro, aquela vontade, aquele bom pensamento, né, de entender essa lei divina, né, você não se inquieta, né? E quando você sente essa inquietação, você busca se apegar nesse momento com a divindade e que tudo virá por acréscimo. E quanto aos julgamentos, né, ele também é muito importante que a gente sempre fala, né, e ele nos traz em algumas oportunidades e que a gente possa lembrar sempre que a gente não julgue para não ser julgado. Lembrar sempre disso. Que na oportunidade que eu tenho para julgar o outro, eu também posso, em uma outra oportunidade, ser julgado. E a prudência no oferecer o que é espiritual. Não insistir em oferecer verdades espirituais aos que não as desejam, pois as desprezarão e ainda nos agredirão, né? Isso é uma das pérolas aos porcos, né, que ele traz lá no Evangelho. E para a gente lembrar, né, de não insistir com aquele que não quer, né, que não quer ter o conhecimento espiritual, que não quer receber, porque além deles não desejarem receber esse conhecimento, né, ele ainda poderá nos agredir, nos perturbar, nos perseguir, né, servir de ponte, né, para energias não condizentes com o bem, né, e aquele que está em seu caminho, né, de obediência às orientações do Evangelho, acaba sentindo, né, a perturbação por criaturas, né, que não querem, mas que são levadas, e elas vão mas de forma indesejada, né? Então que a gente não insista naquele que não quer receber o Evangelho, naquele que não quer receber Jesus, né? Que ele possa ter o momento dele, cada um tem seu momento de despertamento, e que assim como chegou para nós, né, pelo menos achamos que chegou para nós, chegará para o outro também. Jesus está aí para isso, né? Então, sempre lembrar que vale a pena o esforço pelo bem. Devemos insistir na luta pelo bem espiritual, né? Pois Deus nos atenderá. Você sempre evocar, pedir, né, o bem, pedir a Deus que possa estar conosco
E pedir realmente, né, se esforçar na prática do bem para nós e para o outro. Então, cautela para não ser iludido, né? A gente tem que ter muita cautela para não ser iludido, né? Aqui ele nos traz, é muito importante, interessante a gente ficar muito atento quanto a isso, né? Dessas orientações aqui, quando ele nos diz para a gente não se permitir, não tentar fazer o máximo e não se deixar, né, se iludir pelos falsos orientadores espirituais. Por quê? Porque eles poderão nos prejudicar, né? Analisemos suas obras. Se forem más, eles também o são, né? Então, como se precaver, como se blindar quanto a isso, né? É seguir a orientação deixada por Jesus. Qual é a principal, né, para você se blindar quanto a esses falsos orientadores espirituais? É o seu exemplo, o seu gesto, a sua fala, o seu comportamento, né? A forma como ele lidar com o outro, a forma como ele lidar com a obra divina, com o trabalho no bem, a forma como ele trata, né, a atividade assistencial, a caridade, né? Qual o comportamento dele no momento do desespero do outro, né? Como que ele recebe o outro, como que ele abraça o outro. Então, sempre que a gente observar, se colocar nessa forma de observador, nós iremos entender que o comportamento de Jesus, todo luminoso, todo de renúncia, todo para o outro, se aquele que está ali nos mostra diferente, é porque tem algo errado. Às vezes no próprio sentir, às vezes no olhar você já observa a questão do sentimento, das energias, né, das companhias, algumas palavras, né, algum gesto, né, a forma como se fala de Deus. Observa-se melhor ainda quando aquele que não quer seguir os ensinamentos do Cristo, de Deus, mas que ele tenta de certa forma, né, falsear, né, que quer. É só observar a forma como ele fala de Jesus, como ele fala de Deus, como é que sai, né? Como é que sai de sua boca, do seu gesto, o nome de Jesus. Então a gente vai aprendendo aos poucos, colocando à nossa disposição. Deus coloca, a espiritualidade acaba colocando, para que a gente possa despertar e procurar, né, lembrar dessa cautela que Jesus nos adverte para não ser iludido. E não basta conhecer, é preciso viver o ensino, né? Muito lembrado, né, em todos os momentos. Não basta conhecer, não basta você estar rodeado de uma vasta literatura, ler milhares e milhares de livros. Você precisa viver o ensinamento. Mas, sobretudo, você precisa sentir. É sentimento, né? E o sentimento, ele é além de tudo isso. E aconteceu que, tendo Jesus terminado essas palavras, a multidão admirada do ensino dele, porque as ensinava com quem tinha autoridade, e não como os escribas, né? Então, quando Jesus desceu do monte, acompanhava-no as grandes multidões. É uma imagem belíssima, né? Então, é isso, meus queridos irmãos.
tentamos trazer nessa noite de hoje, né? Como eu disse lá no início, algumas lições inesquecíveis de Jesus, né? Que eu acho que a gente, de vez em quando, a gente tem que ficar lembrando, né? Desses ensinamentos, dessas lições para nós mesmos. Porque quando nós falamos, quando nós trazemos, os primeiros beneficiados somos nós. Quem primeiro precisa lembrar delas somos nós. E a gente, nessa oportunidade, compartilha com todos vocês, mais uma vez, né? Esse material riquíssimo, né? Que está aí à nossa disposição pela internet, vai ficar agora aqui nessa conversa, né? E para que a gente lembre sempre dos ensinamentos do nosso Mestre. Então, gratidão por essa oportunidade. Eu vou encerrar agora com a prece final e ao final nós teremos o passe virtual. Então, eu agradeço ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade bendita de estar em contato com teus ensinamentos, com teu exemplo, Divino Mestre, que possamos internalizar e fazer uma reflexão do teu exemplo, das tuas orientações, em especial as orientações trazidas na noite de hoje, daquela oportunidade, do teu encontro com os teus discípulos e com aquela multidão no Sermão da Montanha. Que fique sobre nós, nessa oportunidade, em nosso pensamento, em nosso coração, o amor e a luz tão pretendida por Jesus naquela oportunidade, para que seja direcionada para toda a humanidade. Gratidão aos nossos mentores, que fiquem todos conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, boa noite a todos, muitíssimo obrigada por mais essa oportunidade. Fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça.
Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.